Oi, Marcelo, boa tarde, obrigado por ter vindo e parabéns pela maravilha. Ainda estou aqui, o filme, o livro, você é o dono da história, né? Vocês lavaram a nossa alma, sabe? Antes de mais nada, eu queria falar isso. Você não imagina a alegria que vocês proporcionaram para os brasileiros, sabe? De ter um pouco mais de autoestima. A felicidade da Fernandinha ao receber o prêmio é um negócio fantástico, né? É uma coisa que a gente nunca mais vai esquecer. Antes de mais nada, é sobre isso. E agora, falando da tua história, né, o dono da história, você acha que a repercussão incrível desse filme pode ajudar o Flávio Dino a reabrir o caso dos desaparecidos políticos por crime continuado, que é exatamente o caso do teu pai, da história? Eu não sei, coach. Primeiro, um grande abraço para você, meu amigo, sou amigo da sua filha, da sua neta. Olá, Raquel. Olá, ouvintes do UOL, ouvintes ou espectadores do UOL. Eu não tenho ideia, porque em 2014 tinha um clima bem favorável para esse processo ir adiante, e não foi. Veio logo depois do impeachment da Dilma, aliás, inclusive, eu acho que muito por conta da Comissão da Verdade, né? É. Muitas pessoas falam que foi por conta da crise econômica que o Brasil estava atravessando, que ela demorou muito para atuar, mas a minha opinião, e eu acho que de muitos, é que, na verdade, foi um golpe militar já pensando né, na derrubada da esquerda, querendo a recuperação da história. Eu sou um pouco cético, porque o Brasil está na mão das mesmas pessoas de sempre. Você tem, tudo bem, o ministro Dino agora, um aliado nosso, inclusive é uma pena até que ele virou ministro, eu preferia que ele continuasse na política, porque seria um grande quadro, né, numa eleição presidencial futura. Mas uma coisa não impede a outra. Ele pode, ainda pode, né, voltar para a política também. Eu não entendi por que ele aceitou isso, né? Ele estava tão bem na política, né? Mas enfim, sei lá, vai entender. Ex-juiz, né? Ex-juiz é que nem ex-jogador querer ser técnico. É, e a, e o Alexandre de Moraes também teve com essa ação na gaveta durante anos, agora se mostra o grande guardião da nossa democracia, e é mesmo, mas e esse processo? Ficou na gaveta dele, né? É um processo que foi estabelecido não foi pela lei, pela Comissão da Verdade, foi pela Procuradoria Federal, pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, uma ação movida por procuradores federais do Rio de Janeiro, o Suyama era um deles, e o principal de uma equipe que investigou, que confrontou os militares, alguns estavam vivos, condenou, pediu a condenação, o juiz condenou, e ao aplicar a pena, eles foram absolvidos pela lei da anistia, ou pelo menos o processo foi engavetado por conta da lei da anistia, o que não faz o menor sentido, exatamente porque, como você disse, o crime de ocultação de cadáver, que era a tese da Procuradoria, é um crime prescritível. Então, só agora, por conta de um filme, de uma repercussão, que isso vem à tona, eu fico um pouco com o vexame da justiça brasileira, sabe? Eu acho, ai, que bom, o ministro Dino viu o filme e se sensibilizou. Pera lá, mas, vem cá, e a Constituição, e as leis, né? Por que só agora? Minha família está há mais de 40 anos esperando por isso. E, inclusive, dos condenados, eram seis, quatro já morreram. O principal ainda está vivo, que é o general Belron, que era o chefe do DOI-CODE, cuja esposa trabalhou no gabinete do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo revelação da Adriana Delpiva, grande repórter investigativa. E, sabe, eu não tenho nem o que falar, entendeu? Agora o Dino, ufa, viu o filme, então você mobiliza. Pera lá, esse livro foi escrito há 9 anos atrás, né?
Essa história estava pingando durante a Comissão da Verdade. Então, é um país que realmente tem muito medo de enfrentar os seus problemas, as suas cicatrizes, as suas doenças, né? Como teve medo de enfrentar as cicatrizes da escravidão, a escravização, que queimou arquivos dos escravizados. Um país que, no primeiro ano de república, preferiu um general, aliás, dois, né? Dois. E que o país que, quando conseguiu derrubar o Getúlio Vargas, colocou no lugar um outro general, que era seu ministro da guerra, Dutra. Dutra. Um país que, quando tentou eleger indiretamente um candidato de oposição durante a ditadura, e que esse candidato deveria ser o Ulisses Guimarães, escolheu um general, o general Euler. Então, assim, o que é isso? Meu Deus, a gente está refém desses generais. Até quando, né? Até quando vai isso? Nunca essa democracia vai ser uma democracia civil, nunca o exército vai se conter em cumprir o que determina a Constituição, defender nossas fronteiras. Realmente é algo que me deixa muito desanimado de ver a história brasileira. Eu já estou com 65 anos, poxa, ver a história brasileira, os erros se repetirem, esse medo nunca ser ultrapassado, e a gente está sempre refém de uma elite militar que tem benefícios de aposentadorias muito superiores ao cidadão comum e que continua com o poder na mão, né? Marcelo, E o poder na mão. Oi. Marcelo, e o filme é belíssimo, a Fernanda merece todos os aplausos, mas o seu livro também é de uma delicadeza, assim, parabéns, viu? Eu li, Obrigado. é maravilhoso. Obrigado. E eu queria fazer uma pergunta sobre a sua mãe, porque eu acho que o filme faz um sucesso imenso por conta do momento político que a gente está vivendo, por conta dessa necessidade de enfrentar o golpismo, mas também por causa da sua mãe. Assim, a força dela de ser uma mulher que se levanta para criar sozinha 5 filhos, né? Se hoje já é difícil, naquela época, para enfrentar um regime que pratica a tortura e para depois ainda se tornar uma ativista pelo direito dos indígenas, assim, para a gente que é mulher, e acho que para todos, assim, é um exemplo, é de uma força, é algo assim, sério, emocionante, assim, eu fiquei muito emocionada. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como você acha que ela se sentiria vendo tudo isso que está acontecendo, vendo a história dela tomar essa proporção, porque quem ganha o Globo de Ouro não é só não é só a Fernanda Torres, mas é também a Eunice Paiva, né? É muito incrível, desculpa. Olha, Raquel, é realmente, de fato, uma mulher surpreendente, e eu me dei conta disso quando eu estava escrevendo o livro, e eu vi que tinha ali uma mulher representando essa força da mulher brasileira que nasceu numa sociedade patriarcal, nasceu de uma família italiana bastante tradicional, em que as mulheres não trabalhavam, e que encarou sozinha, sem dinheiro, porque nós não podíamos mexer nas aplicações do meu pai, por conta das poucas aplicações que meu pai já tinha gastado tudo na política, na campanha política dele, no exílio, todo vai e volta. Nós morávamos em casa alugada, todo mundo fala, puxa, morava no Leblon, ali era uma casa alugada, num bairro que, aliás, era um bairro, na época era bem barato morar no Leblon, por conta da favela do Pinto, que era bem no meio do bairro, e por conta da Palafita, que era uma favela que ia do Jardim de Alá até o Clube Caiçara. Os cariocas mais antigos lembram muito bem. Mas, enfim, éramos sim uma família branca privilegiada, mas quando meu pai some, ele some também o seu CPF, como se diz, né? Some a sua assinatura. Então, morreu meu avô, morreu minha avó, e não se podia fechar o inventário, porque não tinha a assinatura final do meu pai. E isso foi uma luta da minha mãe que só foi resolvida
por conta de um ato legal em 96. Então, meu pai morreu sob tortura em 71 e a ditadura anunciou como desaparecido político e ele só foi morto de fato em 96 por um decreto de lei. Decreto de lei do mortos desaparecidos. Então é uma história mais absurda que essa, para você enfrentar com 5 filhos, 5 crianças, é de uma dignidade incrível essa mulher ter feito o que ela fez. Verdade. Marcelo, nesses anos todos, houve algum momento em que você teve esperança de encontrar teu pai? Como foi o caso da ossada na Barra, que foi encontrado e sumiu na delegacia, na época do Nilo Batista? Ontem, numa entrevista, eu ouvi você falar sobre isso. Como é que termina essa história? O que aconteceu ali? Explica direito. Olha, não, a gente nunca teve... nunca perdeu a esperança nos primeiros 6 meses. Nem a minha mãe. Primeiro porque o Cocho era um dos primeiros casos de desaparecimento político da América Latina. Foi o Brasil que começou este movimento de eliminação de seus inimigos, desaparecendo com o corpo por conta dos sequestros. Você lembra muito bem, né? Então, prendiam um ativista, aí seus companheiros sequestravam o embaixador e pediam a troca dele. Então, depois do 3º sequestro, ou 4º sequestro, teve o embaixador americano, o cônsul do Japão, o embaixador suíço, o embaixador alemão. A partir do 4º secreto começaram a eliminar as pessoas, tá? E eliminar e desaparecer com cadáver. Então, ainda o fenômeno do desaparecimento político não tinha notícia na América Latina. A ditadura do Chile é de 73, a da Argentina é de... Perdão, a da Argentina é de 76, da Argentina e do Uruguai. A do Brasil é de 64. O Brasil foi vanguarda nesse movimento, né, de tortura e espancamento e sofrimento da sua população civil. Minha mãe sabia, tanto que a gente se mudou para São Paulo, mas ela nunca contou para a gente. A gente manteve esperança, mas ficava desconfiado, porque via minha mãe tocando uma vida como uma mulher viúva, não mais como uma mulher casada, né? Deixou de dormir numa cama de casal, foi se desfazendo das coisas do meu pai, das coisas pessoais do meu pai, né? E a gente começou a perceber que, de fato, ali talvez não tinha mais jeito. Mas a gente nunca chegou para o outro e falou: não tem mais jeito, acabou, morreu mesmo. Essa é a nossa vida. A gente, cada um, pessoalmente, teve o seu luto. Aí, quando o Brizola volta do exílio, ele ganha a eleição para o governo do Rio de Janeiro, o Brizola era aliado do meu pai, né? Ele era do PTB, ele era janguista, como meu pai. E ele tomou como missão achar esse corpo. Chegou a informação de que ele estava enterrado na Barra. O Nilo Coelho, que, se eu não me engano, era o secretário de Justiça e era advogado, era amigo da minha mãe, um advogado dos presos políticos, inclusive, começou a fazer uma escavação na Barra e achou uns ossos. Agora, ontem eu não consegui esclarecer isso, foi o Guedinho que fez essa pergunta, né? Você lembra muito bem, Ricardo, que os IMLs, Instituto Médicos Legais, eles ainda estavam refém do que o Brizola chamava de entulho da ditadura. Ainda tinham lá os médicos legistas, que eram os mesmos médicos legistas que davam atestado de óbito que o cidadão tinha morrido de infarte, quando na verdade tinha diante dele um corpo estraçalhado pela tortura, né? Então, eram aliados da polícia, né? Os médicos, e juntos com a polícia civil e junto com a polícia política que torturava. Chegava um corpo de um estudante, de qualquer pessoa baleada ou torturada, eles faziam um laudo falso, assinavam, e essa pessoa era enterrada como se tivesse morrido casualmente. Então, apesar do Nilo Batista ser o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, os IMLs ainda estavam dentro de uma bolha protegida pelo ciclo da repressão, da repressão política. Da tigrada, como diz o Hélio Gaspari, né? Que hoje eu vi que se chama rataiada, né? Os militares atuais chamam de rataiada, que é quem faz o trabalho sujo nas ditaduras, né? A Gestapo, né?
E o Nilo Batista, essa ossada entrou no IML e o Nilo Batista estava com uma ligação direta com a minha mãe. Tudo que ele fazia era comunicado à minha mãe. E ele falou para ela: olha, eu entrou no IML, o problema é que eu não entro no IML. Eu sou secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mas eu não entro. Aquilo é uma caixa preta. E aí, no dia seguinte, ou 2 dias, ou 3 dias depois, foram até irônicos, né? Eram só ossos de um animal, né? Foram meio. E o próprio Nilo Batista falou: não eram ossos de animal. Eu vi esses ossos, não eram os ossos de animais. Então, infelizmente, quer dizer, ali que tinha chance de algum reconhecimento, a gente perdeu ali aquela chance. Para a gente falar de coisa boa, fazer uma última pergunta. Você vai na festa do Oscar? Essas festas, Ricardo, são, como se diz hoje em dia, network, né? Vão produtores, RPs, RPAs, assessores de imprensa, escritor, coach, você é um. Não é convidado para nada, só é convidado para festa no botequim, né? Eu acho que eu não vou ser convidado, não. Eu acho que eu sou a ralé do mercado, né? Mas se eu for convidado, com certeza eu vou. Mas se não fosse você, não tinha o filme. Sim, eu também aí tem a Globoplay que deu dinheiro, tem a Arte que deu dinheiro, tem a Canal Plus que deu dinheiro, tem a Sony Pictures que é a distribuidora, tem a Conspiração Filmes que é produtora, tem a Video Filmes que é produtora. Se não fossem eles, também não teria um filme. Então, Selton Mello, Fernando Abreu, Walter Salles. Então, antes da gente terminar, eu queria te fazer mais uma pergunta, que acho que tem mais a ver com o livro do que com o filme até. Porque no livro isso aparece mais no final, quando entra a Fernanda Montenegro, que é no filme, né? Que é a doença da sua mãe. E no livro você trata muito disso, né? Quase tem muito disso. Como é que foi lidar com isso, com esse... não sei se é uma palavra muito forte, mas com esse apagamento dela, né? Com esse fato dela, essa mulher tão forte, tão guerreira, ela ir sumindo ao longo do tempo. É um desespero. Eu acho que as famílias que passam por esse tipo de demência, né, ficam em pânico, porque não existe coisa pior do que você perder a sua memória. Eu sou cadeirante, eu perdi o movimento das pernas, eu ando de cadeira de rodas, mas eu sou um cara ativo, tenho banda de rock, viajo, escrevo, caso, tenho filhos. Agora, perder a memória é uma das coisas assim que mata uma pessoa. Que eu me lembro, de vez em quando eu me lembro de algumas coisas que aconteceram na época. Tinha uma época que minha mãe, eu até relato isso no livro, ela falava muito a palavra papai e mamãe. Mamãe, papai, papai, mamãe. E a gente se perguntava o que está acontecendo, né? Por que ela está chamando a mãe e o pai delas, né? Que tinham morrido já há décadas, né? Mamãe, papai, mamãe, papai. Depois a gente veio a saber que, na verdade, o cérebro da pessoa com Alzheimer ele vai retrocedendo de tal maneira que o que resta são as primeiras memórias, as primeiras palavras que aprendeu a falar na vida. E as primeiras palavras que a gente aprende a falar na vida é mamãe e papai. Então, assim, na verdade, o cérebro dela já estava diminuto, né? Já estava vivendo num passado infantil, ela se infantilizou. É desesperador, é um pânico que dá na gente, é um sofrimento imenso as famílias que têm parentes com demência, com ela, com Alzheimer, com... Mal de Parkinson é menos, mal de Parkinson acho que a memória ainda não fica tão afetada, né? Mas, assim, nada se compara por exemplo, a deficiência física, que tem dificuldades lá. A demência é, de fato, algo bastante violento, destrói uma família. Você mostrou essa foto que a gente estava mostrando aqui agora ontem, né, Marcelo? Foi motivado por algo especial? É claro que veio depois da premiação e tal. Você não chegou a postar a legenda, foto... né? Qual que era a tua intenção? Não precisa, né? É uma foto que não precisa de legenda, né? Tem fotos que falam por ela. Essa foto me mandaram ontem, foi de um réveillon na casa do Marcílio Marques Moreira, em 2001, e olha como ela estava feliz, né? Era uma época que ela estava muito feliz, foi antes do Alzheimer, né? Estava bonita, de branco, foi no Rio de Janeiro, na época em que ela estava se mudando de volta para o Rio de Janeiro, se aposentando como advogada,
E ela era uma pessoa muito vaidosa, muito bonita, e estava assim, quando me mandaram essa foto, eu vi esse sorriso aberto dela, e olha os olhos, você vê felicidade ali, né? Você nem acredita o que essa mulher sofreu. Inclusive que teve um filho que ficou paraplégico aos 20 anos de idade, para piorar o que já não era bom, né? Que no caso sou eu. E aí, quando me mandaram essa foto, eu nem precisei colocar legenda nem nada, eu coloquei estou feliz, ela está feliz, né? Independentemente de onde ela estiver, ela está sorrindo, feliz e muito orgulhosa da Fernandinha, de tudo isso que está acontecendo, desse acolhimento do povo brasileiro, das pessoas interessadas em saber do que aconteceu com ela, se emocionando como a Raquel acabou de se emocionar. É muito impressionante. Realmente, a gente não tem palavras para agradecer esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro. Muito bom, Marcelo. Obrigado, viu, por ter reservado espaço para atender a gente aqui do canal UOL. Valeu, Abraço. Diego. Valeu, Ricardo. Valeu, obrigado Raquel, por ter um beijo vindo. para você. Bom programa para você. Obrigado, querido. Tchau, Um boa abraço. semana. Valeu. Muito obrigado.